Boa noite. A nossa live hoje é sobre vivendo a diversidade, inclusão no chão da escola, com Cláudia Linhares, neuropsicopedagoga com uma experiência vastíssima em educação especial, que vai trocar figurinhas com a gente hoje sobre esse tema tão importante. Boa noite, gente. Tudo bem? Olá. Oi, Cláudia. Olha, eu te chamo já já, tá? Vou só aguardar aí um par de minutos para o pessoal entrar. Vou anunciar a live e já te chamo. Oi, Ana. Tudo bem? Cleide, Emi, Gisele, Mai, Márcia. Márcia! Ah, que bom te ver aqui. Então, gente, como eu sempre faço, eu espero aí uns minutinhos até o pessoal entrar e aí eu chamo a Cláudia para a gente começar o nosso papo. Que bom! Então, gente, só para ir já, né, fazendo uma introdução mais formal, hoje a nossa conversa, né, na verdade a gente já fez algumas lives que atravessam o tema da diversidade e hoje, né, em especial a gente vai estar falando da educação inclusiva, da educação, né, especial, com uma pessoa, né, com uma experiência muito grande, um entusiasmo muito grande, uma paixão pelo tema, que é a Cláudia Linhares, que vai ter oportunidade de se apresentar com vocês. E por quê, né? Por que a gente está trazendo isso aqui, né, nas lives da Rede Cruzada? Primeiro que o tema em si, né, da inclusão, como a gente aprendeu há um par de anos atrás com a Cissa Mello, se a educação não é inclusiva, ela não é uma boa educação, né? Só que hoje a gente vai explorar esse conceito, né, da inclusão e identificar, né, como a gente realmente pode vivenciar e alavancar isso no chão da escola, ok? Então, agora eu vou chamar a Cláudia para a gente começar o nosso papo. Oba! Olá, tudo bem? Tudo! Olha, a gente passou pelo momento mais tenso da live, que é a tecnologia. Você está me ouvindo Tô te bem? ouvindo Porque eu estou sem fone de ouvido. Está ouvindo bem? muito bem. Eu é que estou um pouquinho escondido. Deixa eu ver se eu melhoro. Eu acho que vai ser melhor assim. Um pouquinho escondido. Tá ótimo. E, nossa, olha, a sua conexão deve estar muito boa, Cláudia. Vendo melhor do que eu. Eu estou usando o celular, não estou usando o computador, porque meu computador anda meio instável. E aí eu também estou sem o fone de ouvido. Aí eu estou preocupada se vocês estão me ouvindo bem. Mas se você está dizendo que Super bem, está. super bem. A qualidade da conexão está maravilhosa. Ai, não Super. elogia muito, não. É, eu é que estou
precisando me localizar melhor. Eu acho que agora foi. Ah, agora foi. Foi. Tá ótimo. Então, Cláudia, como eu te disse, né? Te antecipei, né? Quando a gente se conheceu. O pessoal vai esquentando devagarinho, vai chegando nesse horário, mas o mais relevante, né, dessas nossas conversas é que elas ficam como um grande acervo, né, para as pessoas, e elas são muito visitadas, inclusive, pela equipe, né, da Rede Cruzada, para as suas formações, para as suas reflexões, e eu tenho certeza que esse é um assunto que aflige muito, né, a nossa equipe, não só num contexto mais geral, né, de entender a diversidade, não, mas no que tange realmente ao trabalho, né, com crianças com deficiência, que muitas vezes, né, a gente entende que isso é delegado para um professor com uma capacitação, né, em educação especial, e a gente esquece que todos nós, né, somos uma aldeia para incluir e considerar todo mundo, tá? Mas, como eu sempre gosto de fazer, nada acontece por acaso, e esse encontro, né, da Rede Cruzada com você, além de eu já ter tido spoiler, né, e ter ficado muito feliz de ter te escutado, e aí a tua paixão pelo assunto, era muito legal ouvir de você o seguinte, né? Qual é essa trajetória para hoje você, Cláudia, está falando sobre esse tema, conversando sobre esse assunto com a gente? Como é que você chegou até... Então, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer, né, a Rede Cruzada aí pelo convite, pela confiança, né, de fazer uma live, porque esse tema, ele é um tema que requer muito cuidado, ele requer estudo, ele requer conhecimento. É muito comum a gente ver por aí um monte de gente falando sobre educação especial, ainda usando muitos conceitos ultrapassados e que estão impregnados de valores que mudam completamente a concepção do que é inclusão, né? Eu falei com uma pessoa surda há pouco tempo e ela falou assim, eu não posso falar deficiência, né? Eu tenho que falar portador. Aí eu falei, nossa, não faz isso não, você não porta e desporta a surdez no momento que você quer, né? Da mesma forma que a gente porta e desporta um óculos. São conceitos completamente diferentes, completamente distintos e que estão impregnados de valores, que faz todo um movimento no chão da escola, já que a gente está falando no chão da escola, né? Então, assim, muito obrigada por isso, muito obrigada pelo convite, que eu não canse ninguém pelo avançar da hora, né? Segunda-feira, 7 horas da noite, realmente é um desafio, assim, forte, né? Mas vamos lá. Qual é a minha trajetória, né? Eu comecei educação especial, na verdade, quando eu cheguei no município do Rio de Janeiro, né? Eu era uma professora de rede privada, já trabalhava há quase 17 anos na rede privada, quando eu resolvi viver um pouco do serviço público. Eu queria viver o serviço público. E aí, aquela coisa de quando você faz concurso, vai parar lá em Santa Cruz, foi lá que eu fui parar. E lá eu fiz um trabalho mais ou menos como que você falou. Eu entendi que a educação tinha que ser inclusiva desde aquela época. Eu estou falando de 2000, 1999, 2000 foi quando eu cheguei no município do Rio. E aí eu precisei fazer um trabalho forte lá em Santa Cruz, com os meninos que eu acompanhava de 15 anos, 14 anos, que já tinham uma trajetória na educação especial, na educação, no ensino fundamental, mas que tinha muitas questões de especial dentro deles, né? Dentro da realidade que eles viviam, e eles não conseguiam se alfabetizar. E eu comecei a estudar muito de educação especial. Eu já era formada em pedagogia na UERJ e já tinha feito muitas matérias sobre educação especial. A menina que dirigia a escola que eu trabalhei em Santa Cruz foi trabalhar na terceira CREA e me indicou meu nome para assumir uma classe especial de RM lá na Escola Municipal Tagore. E eu fui trabalhar lá como professora,
com a condição de que se eu não quisesse mais, me dispensariam. E aí eu fui requisitada, a gente chama de requisição de matrícula no município do Rio. Eu fui requisitada para sair da 10ª CRE e vir para a 3ª CRE. Assumir essa turma na época de retardo mental. Só que, Renato, assim, me incomodava demais a exclusão que aquelas crianças viviam. Eu tinha uma turma de 8 alunos, onde eu tinha muita gente que me apoiava, mas também tinha muita gente que colocava, sabe, pedra no caminho, porque eles nunca estavam prontos, eles nunca podiam, eles nunca iam conseguir, não dava para eles ficarem numa turma com 30 alunos, e eu achava que eu era uma revolucionária, eu ficava inconformada com as impossibilidades que colocavam no caminho daqueles meninos. Então, 2 anos e pouquinho depois, eu resolvi largar a educação especial e aí, para não me deixarem embora diante do trabalho que eu vinha fazendo com eles, para que eles pudessem pertencer à Escola Municipal Taguari na época, me convidaram para outros trabalhos ainda dentro da educação especial. Eu aceitei e aí eu fui sendo tudo que você puder imaginar da educação especial no município do Rio. Porque a gente acha que as pessoas, elas caem em pé, né? Assim, eu já caí pronta aqui nesse lugar, nesse palco, nesse cenário. Mas o bacana é você viver todos os lugares. Porque você vivendo todos os lugares, você tem legitimidade de falar daquilo ali, né? Daquele assunto. E aí eu fui ser professora itinerante, correr atrás de muitos alunos com autismo. Para você entender um pouco do que seria o professor itinerante, ele seria o que hoje são os nossos facilitadores dentro das escolas, alguns chamam de mediadores. Era eu, como concursada, como professora itinerante, né? Então, depois eu fui ser professora de classe hospitalar e cuidar de alunos que estavam doentes, mas que precisavam prosseguir num cenário de estudante. Então, eu fui ser professora de classe hospitalar no Hospital Naval Marcílio Dias, até que eu fui convidada para ir para o Instituto Municipal Helena Antipoff, onde eu fiquei até me aposentar ano passado, que está fazendo 1 ano, né? Lá no Instituto, aí eu fui ser coordenadora de equipe, né? Tive, assim, um prazer enorme de ver a Priscila comentando lá, quando postaram na rede que ia ter a live hoje. Priscila, uma coordenadora queridíssima, colocou um comentário lá: ai, Cláudia Linhares, olha, se Priscila estiver aí, um beijo enorme, uma paixão linda que eu tenho pelo seu fazer, né, dentro da educação especial. E assim, fui ser coordenadora de equipe, coordenadora de classe hospitalar, e já dentro do Instituto Helena Antipoff, fora dos espaços escolares, mas interagindo com os professores sempre, né? Porque assim, aí fui ser da equipe de formação, gravando programas e lives pela Multirio, né? Mas eu sou professora na alma e assim, só me sinto com propriedade para falar para alguém assim, claro que dá para fazer educação especial inclusiva, claro que dá para incluir, todo aluno pode ser incluído porque eu fiz inclusão. Então eu me sinto com a prática de quem fez. Eu não falo de um lugar de um acadêmico, apenas, embora eu seja um estudante permanente, mas eu falo do lugar de quem fez. Então, assim, 10 minutos. Eu falei para você antes que você tinha que me cortar. Tá ótimo! Nossa, eu queria reforçar uma coisa do meu entendimento. Quando você começou sem formação formal. Eu posso dizer assim, esse plenário. Não, eu tinha. Eu fiz pedagogia na UERJ, e na UERJ eu tinha uma necessidade muito grande de fazer as disciplinas eletivas todas voltadas para a educação especial. Então, por exemplo, eu tinha assim, a professora Celeste Azulay, que era da UERJ, uma expert no assunto. Então, ela levava assim, por exemplo, um ciclista amputado para falar sobre viver no lugar da Paralimpíada. Então, ele falava durante um semestre sobre os dramas, as lutas, as adaptações necessárias, a bike adaptada. Eu ia lá e me inscrevia naquela disciplina. Então, eu já tinha uma paixão pelo assunto,
mas eu não fazia, eu só estudava. Quando eu fui convidada para ir para Tagore, o convite veio por verem eu fazer um trabalho com os meninos de 14, 15 anos em Santa Cruz, e porque essa minha amiga, a professora Naira, do município, que hoje é professora de AEE, do Atendimento Educacional Especializado também no município, na terceira CRE. Naira é uma excelência também, junto com Priscila. Aí. É um time que eu deixei para trás, que eu dei para elas ofereci todo o meu saber para formar esse pessoal. E a Naira me indicou, então. Entendi. Mas eu já tinha algum conhecimento. E aí, em algum momento, é só para eu ir confirmando o entendimento aqui, você disse assim, eu peguei uma turma de 8 alunos. Uhum. Nessa época, as crianças com deficiência eram separadas das outras crianças? Sim, eu entrei com essa turma em 2003 e ali a gente chamava de classe especial. Então, eu era professora de classe especial de uma turma que hoje a gente chama de deficiência intelectual, mas que, na verdade, era chamado naquela época de retardo mental. Então, ali ficavam Down, paralisado cerebral, e eles não tinham lugar para inclusão. A gente não falava de inclusão, tá, Renato? 2003, a política era de integração. A gente integrava pessoas. E qual é a grande diferença e qual foi o grande pulo de gato quando a gente teve a lei da educação especial na perspectiva inclusiva? É porque até 2008, a pessoa com deficiência, ela tinha que vencer a sua própria deficiência para pertencer. Então, por exemplo, o Gustavo, que era um dos meus alunos, ele era Down e sempre avaliavam no conselho de classe que ele nunca estava pronto para ir para uma turma de segundo ano. Ele nunca estava pronto o suficiente para ir para uma turma de terceiro ano. Eu brigava horrores dentro do conselho de classe. Minha coordenadora na época, ela sabe disso, me dava maior apoio, inclusive, mas a diretora não... Ela dizia, Cláudia, essa não é a política do município do Rio nesse momento, eles têm que estar prontos. De 2008 para cá, a gente tem a política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e o movimento é outro. E o aluno não tem que estar pronto para pertencer, ele tem que pertencer e o meio tem que se modificar para que ele possa pertencer. Essa é a grande diferença entre integrar e incluir. A gente não pode estar em 2023 falando que a pessoa com deficiência tem que vencer a sua deficiência para participar. A gente está falando de inclusão. Inclusão é um movimento que o meio se modifica para que aquele ser humano possa escrever a sua história. Então, se as escolas não têm rampa, porque infelizmente não tem, porque são prédios muitas vezes tombados, prédios com uma arquitetura que não se pensava nessas pessoas, a gente tem que construir processos de acessibilidade para que essas pessoas possam fazer parte, né? Então, assim, então muda o espaço da sala de aula dele, coloca essa sala de aula embaixo para que ele possa ter acesso, muda o refeitório de andar, se for o caso, ou seja, a gente tem que movimentar o meio para que o ser humano possa fazer parte, a gente não tem que esperar que o ser humano, eu até brinco às vezes, né? Levanta-te, anda-te da cadeira de roda para que ele possa pertencer, porque isso não vai acontecer, né? Fantástico. Então, a gente muda o meio para que ele pertença. Isso é uma política inclusiva que não acontecia naquela época. E por isso que eu falo sempre que eu era uma revolucionária, porque eu fazia barulho dentro da escola, porque, na verdade, a política não era essa. Quando a minha diretora falava a política não é essa do município, Cláudia, não é que o município fosse bom ou mal, é porque não era política mesmo. Eu estava querendo alguma coisa que ainda não tinha chegado, que foi chegar em 2008. Maravilhoso. E na tua leitura, na tua vivência, Cláudia, porque assim, eu não sei se eu sou muito pessimista, apesar de todos os avanços, e a gente percebe os avanços, eu ainda vejo a mentalidade, a nossa mentalidade, né, em geral, eu diria até, né, que a gente pode falar de uma maneira sistêmica, estrutural, esse pensamento que hoje é subliminar de que, não, olha, essa pessoa, essa criança, o adolescente, é que tem que chegar
para entrar nessa pasteurização. E, na verdade, assim, essa tua frase é muito forte, e eu sei que você vive isso, mas é bom a gente reforçar, né? O meio é que deve se modificar, e eu achei linda a maneira como você coloca, né? Para que cada criança viva a sua história e faça fazer parte, né? E aí eu acho que isso é uma mudança de ver o mundo que a gente começa a entender que lidar com inclusão, né, é uma situação de disponibilidade. Você usou uma outra palavra que é muito fácil a gente falar, mas que tem uma profundidade, né? Acesso, né? Quer dizer, eu penso, né, em acessibilidade do ambiente físico, né, que é muito importante, mas tem uma acessibilidade, eu acho que nossa, né, da comunidade para lidar, né, com as nossas diferenças, né? Ah. Muito. O mundo, Renato, o mundo ele é feito de diferenças. O mundo é diverso. A gente tem, olha, é tão bom o sol, mas quando ele torra, a gente é tão bem-vindo à chuva. O mundo ele é feito, ele se completa na diversidade. Tudo, sabe? Tem importância e tem valor nessa engrenagem da vida. E é isso que a gente tem que aprender enquanto pessoa. Na verdade, a gente fala de inclusão em escola, inclusão na sociedade, inclusão, mas a inclusão ela tem que começar a ser um juízo de valor e uma mudança de vida nossa enquanto pessoa. As pessoas com deficiência, quando organizaram a LBI, quando foram convidadas, né, pela então presidente Dilma, que era quem estava no comando na época que a LBI foi organizada, ela convidou pessoas com deficiência para poderem fazer parte da discussão da Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, assim, a gente era um departamento, eu fazia parte de um departamento público e a gente tinha, na época, muito contato com algumas dessas pessoas que eram representatividade do Rio de Janeiro. Eu lembro quando o doutor Isabel Maior, que era uma das pessoas que estavam totalmente inseridas na discussão dessa lei que estava para chegar, ela trouxe para a gente um debate, numa das formações que ela deu para a gente no município, lá no Colégio Militar, que a gente usou aquele espaço, e ela falou assim, olha, nada entrava mais o processo de inclusão de pessoas como eu. Então, assim, a doutora Isabel Maior é uma médica que tem uma doença congênita e que foi vendo a vida dela sendo paralisada a uma cadeira de roda, e é uma médica, então ela sabe exatamente qual era o percurso que o corpo dela ia fazer até ela chegar, né, na parte mais grave da doença degenerativa que ela tinha. Então, assim, ela sempre dizia pra gente, né, nada, não sou eu, tá, Renato? Porque eu tenho uma boa comunicação, pelo menos até o momento. E isso também é uma outra coisa que a gente pode falar já já. Porque todos nós estamos sujeitos a sofrer um acidente e nos tornarmos pessoas com deficiência. Mas isso é uma outra live. Então, assim, a doutora Isabel Mar falou assim, nada. Não falta de rampa, não é a falta de conhecimento, não é a falta, porque tudo isso vem por acréscimo. Nada é mais impactante para fazer inclusão para a pessoa com deficiência do que as barreiras trazidas pelo próprio ser humano. Nada é maior do que a barreira atitudinal. A nossa atitude como ser humano, isso é dito pelas pessoas com deficiência, está na LBI. A Cláudia só está falando sobre isso aqui, mas a fala não me pertence. A fala é de quem vive o lugar, né, legítimo ali, que sente na carne o quanto é difícil ser incluído por uma sociedade que se formou em escolas que tinham como base um processo de igual, que todo mundo era igual, que todo mundo aprendia ao mesmo tempo, que todo mundo fazia trabalho ao mesmo tempo, que acabava a prova ao mesmo tempo, então que era capaz de fazer a mesma prova para poder provar que sabia e com os mesmos instrumentos. Então, assim, essa barreira atitudinal que a gente não consegue romper é que as pessoas com deficiência, que inclusive organizaram a LBI,
né? Dizem que é o que mais dói, porque o que mais dói não é ter a rampa para eu não me deslocar com autonomia com a minha cadeira de roda. O que mais dói é mesmo eu fazendo esse movimento, eu chegar para dar uma palestra e as pessoas olharem tipo assim, meu Deus, é ela que vai dar uma palestra para gente? Isso é a fala de uma médica que vive o lugar da pessoa com deficiência e que tem uma sapiência absurda, tanto tecnicamente, né, de conhecimento clínico, de conhecimento técnico, de conhecimento que eu não tenho, quanto do lugar de quem hoje vive a pessoa com deficiência pelo estado que ela, né, as dificuldades que ela tem. Então, assim, o outro, quando já olha para você pensando, meu Deus, aonde que esse menino, o que esse menino está fazendo aqui? Deficiente desse jeito, por que está na escola? Tadinho. Gente, tadinho já é o pior dos subjetivos, das qualidades, sei lá do que, das expressões que a gente possa atribuir para o outro ser humano. Não tem tadinho, tem uma pessoa que eu preciso fazer o meu melhor por ela. É meu aluno, ou é meu hóspede num hotel, ou é, sei lá, uma pessoa que está na minha igreja ou alguém que está fazendo compras comigo no shopping e que tem que ter a garantia de direito de ter qualidade de vida tanto quanto eu, sabe? Então, assim, o que dói, na verdade, Renato, não é eu tinha o conhecimento. Ganhei mais conhecimento, fui em busca desse coisa. Eu não ganhei nada, que ninguém me deu nada de graça, né? Eu tenho que dizer isso. Da mesma forma que a prefeitura oferecia um monte de cursos para mim, oferecia para as minhas colegas. Daí eu querer fazer fora do horário e as minhas colegas não, é a escolha de cada um. Eu me sentia no dever, porque eu precisava beber da fonte do conhecimento para poder aprender a fazer com qualidade. Então eu tinha lá um aluno que não tinha comunicação, como a Tamires, por exemplo, que era minha aluna com RM. Naquela época já se falava de comunicação alternativa. O IHA, da onde eu fui fazer parte anos depois, já fazia cursos. Só que eu não tinha dono de ponta, eu tinha que fazer fora do horário, eu tinha que, né, gastar dinheiro de transporte. Então, assim, são os nossos esforços. Né? Mas eu me sentia com um dever, com aquele grupo, de poder aprender a fazer para fazer melhor. Fazer melhor no espaço que eu me encontrava, para que ele pudesse viver com qualidade, eu pudesse fazer todas as promoções de ação para que ele pudesse viver com qualidade, porque eu sabia que ele não ia vencer a deficiência dele. Era eu quem tinha que fazer as mudanças, né? Então, barreira atitudinal, Renato, é o drama social que a gente vive hoje, né? E ele é um drama forte, porque assim, é o ser humano que tem que vencer isso. Ele é um drama permanente, porque assim, eu é quem tenho que me mudar, me modificar, para que eu possa fazer as ações necessárias para que o outro possa pertencer. E isso é o nosso maior nó hoje em dia, quando a gente fala de inclusão. Olha, você falou que ia ser difícil. É que você falou muita coisa muito assim impactante. E eu gosto sempre na live de dar luz, né? Você falou muita coisa e assim, eu quero retomar, se é que eu consigo, algumas coisas preciosas. Você ali atrás falou assim, da igualdade, né? E eu acho que isso perpassa essa nossa conversa, a diferença entre igualdade, né, e equidade. Porque se já eu vejo isso, né, com um filho, eu vejo isso com as crianças, até os termos a gente fica constrangido, né, com as crianças típicas, já é limitante, já é frustrante essa educação homogeneizadora, padronizada, que se espera, né, uma mediocridade, né, e você não identifica, não escuta, não se sensibiliza com as características, os atributos de cada pessoa. E aí, o que é, eu acho que vale a pena, porque eu lembro, né, de você ter me impactado quando a gente bateu esse papo prévio, o que é
a gente fala muito em igualdade, né? Mas isso não deve funcionar para uma educação inclusiva. Como lidar com essas diferenças todas, né? Qual é a definição que a gente dá para isso? Olha, a melhor forma de eu garantir o direito, né, das pessoas que precisam que movimentos adaptativos sejam feitos é construir o plano de ensino individualizado para que ela tenha um caminho a percorrer. Esse plano de ensino que a lei previa lá em 2008, que hoje ainda em 2023 a gente está tendo a coragem de dizer que a gente não sabe como fazer, porque tem que ter coragem para você dizer isso, tá? Eu tenho que ser muito corajoso para poder dizer que de 2008 a 2023 eu ainda não consigo fazer um plano de ensino, mas tudo bem. O plano de ensino, ele vai te dizer qual é o caminho que você vai traçar para que aquela pessoa tenha a garantia de oportunidade de viver as mesmas experiências e as mesmas... aí é uma expressão minha, a mesma oportunidade de tocar o conhecimento. Isso eu falo no meu curso, né? Eu criei um curso Inclusão na Prática, eu sou idealizadora desse curso, né? Ele por aquela plataforma Hotmart, né? Quem criou foi meu filho, na verdade, né? Ele falou: mãe, vamos pegar isso aí, vamos colocar isso para o mundo, porque a gente precisa botar isso para o mundo. Então, assim, eu hoje tenho 2 jovens ilustres do meu lado, uma menina chamada Bia e um menino Vinícius, que é quem edita os meus vídeos, as minhas aulas, enfim. Mas, assim, o que é isso, né? Eu falo muito isso lá no Inclusão na Prática. O plano de ensino individualizado, ele vai te dizer qual é o caminho que eu vou ter que ajudar aquela pessoa a percorrer para que ela possa ter o direito de tocar o conhecimento como os outros. Então, assim, se todos os alunos estão... A imagem que eu dei para você foi essa, e que é uma prancha que um monte de gente conhece, né? Que é assim, se todos os alunos, para assistir o time de futebol jogando, para poder fazer uma redação, um texto, sei lá o quê, de comentário sobre aquele time de futebol que está jogando, se eu tenho ali uma pessoa que não vai conseguir alcançar o mesmo tamanho, o mesmo acesso de visão, para ele eu tiver que colocar 3 caixotes, eu vou colocar 3 para ele poder ver aquele campo. Eu vou colocar tantos caixotes empilhados quanto necessário for para que ele toque o conhecimento, para que ele tenha direito a viver. Então, assim, se eu tenho que fazer prova adaptada para o meu aluno, que eu coloque lá no plano de ensino individualizado, que a prova dele vai ser toda objetiva, mas que ele tenha esse direito adquirido para que ele possa tocar o conhecimento. A gente está falando de um mundo, hoje em dia, com acesso à tecnologia, comunicação alternativa, fazer uma prova usando um tablet, ou seja, uma série de esquemas que a gente tem, estruturais e à nossa mão, para que a gente possa promover a adaptação, para que a gente possa trabalhar com essa diversidade, olhando para as possibilidades do indivíduo, não engessando ele na sua própria deficiência e construindo isso no seu plano de ensino individualizado, que tem que ser elaborado, construído e preenchido, mesmo que os professores virem meus grandes inimigos, mas eu falo com muito carinho com eles, pelo professor. Nenhuma outra pessoa pode fazer um plano de ensino individualizado para o meu aluno que não eu. Isso é exclusão de dentro para fora do sistema. Então, assim, faça o plano de ensino individualizado, veja quais são as adaptações que eu preciso construir para garantir o direito do meu aluno tocar o conhecimento, tanto quanto todos os outros. E daí para frente, é ladeira acima, não é ladeira abaixo, porque ele vai me dar respostas
com as possibilidades que ele tiver. E aí é o lado mais doído para a gente, professor. A gente não quer as possibilidades que ele tiver, a gente quer as possibilidades que a gente espera. É uma mudança de paradigma que a gente precisa encarar. A gente tem que falar disso com verdade. A gente não pode falar disso com faz de conta. Faz de conta que eu sou uma professora inclusiva, mas na prática eu quero que eu olhe assim e falo, caramba, fiz essa prova adaptada, tá tão fácil, isso daí é maior cola para ele. Aí pronto, já foi ladeira abaixo. Então eu tenho que olhar para as coisas que ainda são as minhas barreiras atitudinais com verdade. E resolver aquilo com conhecimento e dentro de mim. Não, olha só, ele é capaz de me dar a resposta usando calculadora, mas ele vai saber quais são os números que ele vai colocar na calculadora, qual é o sinalzinho de matemática, se é o mais, se é o menos. Então não basta saber usar a calculadora, não basta brincar com a calculadora. Se ele não estiver operacionalizado lá, a sentença lá de que é uma adição e que a adição é uma cruzinha, não é um tracinho, olha quanto conhecimento está ali presente que ele vai ter que me mostrar que tem. Mas a gente acha que mostrar que tem conhecimento ainda é pegar a caneta, no caso o lápis, né, para os alunos, e escrever no papel aqueles númerozinhos, botar o sinalzinho, de preferência ainda fazer a sentença matemática, e se não der a resposta completa, como eu espero, eu também tiro meio ponto. Isto é que tem que ser modificado na nossa mentalidade. Cada um de nós trabalha e responde de acordo com as suas possibilidades. E a gente tem que aprender a olhar para isso. Isso é legítimo, Cláudia? É sim, desde que eu tenha construído um bom plano de ensino individualizado para ele, que isso esteja escrito lá e que não tenha sido você, Renata, a colocar, porque você não é professor dele, que tenha sido eu, Cláudia, que sou a professora dele. Entendeu? Porque se o outro faz por mim, ele deixou de ser meu aluno. Então, quem tem que fazer é o professor. Posso ter parceiros, eu posso ter pessoas, por exemplo, o atendimento educacional especializado que eu falei lá no começo, Priscila, Naira, eu citei algumas, né? Alguns tesouros que eu tive que dar tchau lá no município quando eu me aposentei. Quando elas eram AE, porque assim, Priscila hoje é coordenadora da Escola Especial Ulisses Pernambucano, mas quando ela era AE, numa escola nossa, ela articulava com os professores, criar estratégias, levar possibilidades de trabalho para facilitar até a vida do professor, dar sugestões de tarefas adaptadas. Isto sim, é um trabalho em parceria e que diz respeito ao atendimento. É atendimento educacional especializado, é o que está no MEC. Não é professor paralelo especializado, entendeu? Eu preciso ter isso claro. Eu sou a professora. Eu digo que caminho eu quero para ele tocar o conhecimento. O AEE, ele vem somar, ele vem contribuir, ele vem... Porque senão, Renato, veja bem, eu estou fazendo educação inclusiva de uma maneira falsa, porque agora eu estou pegando o meu aluno e colocando ele lá na sala de recursos e dizendo que a ele está incluído e ele não está. Ele está de novo numa classe especial chamada sala de recursos. Entende isso? E assim, quando eu falo isso, eu falo entendendo que é difícil para o professor. Lembra que eu falei? Eu fui professora, né? Então, assim, eu sei o quanto é complicado, eu sei o quanto às vezes, né, é tumultuoso a gente criar algumas estratégias. Aí a gente tem os parceiros, o nosso coordenador é nosso parceiro, o atendimento educacional é nosso parceiro, sentar e pensar rotinas para aquele menino, né? Momentos em que ele possa sair, respirar, voltar e pertencer. Porque se ele não pertence à turma, eu não estou falando de inclusão. E a gente precisa incomodar a gente mesmo com isso.
né? Eu preciso incomodar, eu preciso me incomodar o professor. E a gente precisa falar dessa verdade. Eu preciso falar disso. Gente, eu não sei fazer inclusão na minha turma com 15 alunos e 2 autistas, onde 2 deles são autistas. Eu tenho 15 alunos, ele está contado nos 15, e 2 deles são autistas. Eu também tenho hiperativo, eu tenho TDAH, e eu tenho sem educação, e eu tenho rebelde sem causa. E aí, o que eu faço? Vamos criar estratégias de trabalho, entende? Vamos criar rotina, vamos criar algum trabalho mais dinâmico que possa favorecer ao professor o desenvolvimento dele, pedagógico com seus alunos, para que ele garanta que todos toquem o conhecimento. O que eu não posso é falar, toma, Renato, o filho é teu porque você é um AEE. Nossa, olha, eu estou acompanhando aqui os comentários, né? E eu não vejo nenhum. Ai, meu Deus, deu até medo agora. Tá tranquilo, o meu papel também é esse, Cláudia. E eu estou vendo aqui a Márcia Pinheiro, é a nossa AE, né? Ô, Márcia, um beijo no seu coração. Tem aquela história do santo de casa não faz milagre. Uhum. E eu apesar, né, de eu não estar no dia a dia, né, no cotidiano das unidades, acaba tendo um olhar, né, cuidadoso para algumas questões. E eu sinto, e eu vou falar uma coisa aqui que vai me dar dor de cabeça depois, mas não tenho medo não. Olha lá, ela está dizendo aqui, olha eu aqui. E eu sinto que às vezes, exatamente como você falou, e a sua fala, ainda mais legitimada ainda pela tua experiência e pelo teu conhecimento, eu sinto que a Márcia, ela irrita as pessoas, né? Porque ela não se conforma com esse papel que você falou, assim, parecia que a gente estava dentro de uma unidade da Rede Cruzada. Tá aqui, finalmente chegou a professora de educação especial, vai levar para a sala de curso e faz um trabalho muito de pregação, né? De galera, olha só, isso não é comigo só, por favor. Isso é mais ainda com vocês do que comigo, né? E você assim, eu vou deixar isso aqui realmente, por isso que é ótimo estar gravado, porque isso vai ser muito importante, todos nós. Qual é o papel da Márcia, né, Márcia? É Márcia, né? Qual é o papel? A Márcia, ela ela tem uma ação colaborativa para fortalecer a prática inclusiva. Então, assim, até sentar com o professor para estudar junto, quais as ações podem ser feitas para melhorar a qualidade de pertencimento desse aluno, é papel da Márcia. O que a Márcia não pode ser é um elemento substitutivo. O que a Márcia não pode ser é uma professora de aula particular. Ele não fez o trabalho, pum, joga para a sala da Márcia, vai fazer o trabalho com a Márcia. Porque isso não é... O AEE, ele é atendimento e ele é forte. Ele é forte no sentido de que ele, bem praticado, viu, Márcia? Ele, bem praticado, ele vai promover inclusão no espaço escolar. Um dos grandes nós que a gente desataria dentro das escolas, quando a gente está falando de inclusão, é ter o atendimento educacional especializado e ter o espaço da sala de recursos no contraturno com esse profissional para que ele possa fortalecer as adaptações que são necessárias para o indivíduo aprender. Na essência, Renato, qual é o papel da Márcia? A Márcia entra como um AEE para o professor dizer assim, olha, esse menino não está conseguindo contar da forma tradicional. Vamos fazer um P junto? Vamos pensar a atividade? Me ajuda, Márcia. Que atividades a gente pode fazer para que ele possa aprender a contar? A Márcia, ela não é uma terapeuta ocupacional que vai levar um menino e vai dar um sossega-leão e ele vai ficar quietinho. Ele não é esse o papel. Então, assim, olha, ele não consegue contar da forma tradicional. Vamos apresentar, tem letras móveis, vamos apresentar números móveis. Não sei se existe isso, mas estou falando aqui. Os númerozinhos emborrachados, vamos botar eles.
esse é o papel da Márcia, essa criação, essa articulação de estratégias que muitas vezes o professor não tem mesmo, né, na rotina da sala de aula, um tempo para estar elaborando. E aí a Márcia, ela é essa alma criadora isso aí eu criei agora, tá? Ficou até poético, mas é isso, fica para você em homenagem a você, Márcia. Ela é essa alma criadora de ações adaptativas, adaptadas para que o menino toque o conhecimento. Aí, de novo, esse toque o conhecimento está lá no meu curso, né? Aí vão ter que ir lá fazer o meu curso. Mas é isso, para que ele toque o conhecimento. Essa é a essência da Márcia. E se bem desenvolvida, o professor vai ganhar, ele vai ganhar trilhões de tempo de desgaste que ele vive com esse aluno. Porque forçar um menino com autismo, aí vão 200 outras mil lives, porque a gente vai falar de autismo, a escrever, por exemplo. Só voltou agora. Pode estar sentindo dor e escrever pode ser um desastre, pode fazer com que defrague ali um caos dentro de sala de aula. Manter o menino sentado quando ele de repente precisa andar um pouquinho pela escola para se autorregular, sabe? Para dar um suspiro. Então, assim, a Márcia é esse elemento que vai dar essa força também de dizer isso para o professor, deixa ele dar uma voltinha, ele vai beber uma água, vai, sabe? Principalmente quando a gente está falando de educação infantil, a gente está falando muito com vocês desse público e desse recorte de creche, né? Então, assim, esse menino está chegando na escola agora, muitas vezes com um laudo que acabou de ser dado, né? Muitas vezes em investigação e suposta possibilidade de estar dentro do TEA, muitas vezes investigando questões sindrômicas, né? Fazendo pesquisa genética. Então, assim, ainda está muito precoce essa organização dele no seu desenvolvimento humano. Então, traçar caminho junto com o professor, olha, vamos fazer assim, 40 minutos na sala de aula, 40 minutos no pátio, 50 minutos comigo. Sabe, quando estiver com você, faz essa atividade no pátio, vamos fazer essa, comigo vamos fazer essa, de forma que esse menino comece a adquirir uma rotina escolar, porque a gente está falando de uma criança muito novinha, que está começando a se movimentar dentro de uma possibilidade de um transtorno ou de uma deficiência que muitas vezes com a idade de creche os médicos estão até com medo de fechar um diagnóstico, fica numa investigação. Por quê? Né? A gente tem que falar disso. Se a gente está falando de inclusão, por que está investigando? E o que muda também se estiver investigando? Enquanto isso, não faz nada, né? Por que ele não carimba? Sabe por quê, Renato? Nós carimbamos muitas crianças equivocadamente em nome do diagnóstico precoce. É muito importante você ter o diagnóstico precoce, porque quanto mais cedo, maiores os estímulos que você oferece. No entanto, em nome dessa precocidade, foram cometidos muitos enganos com muitos seres humanos. Eu lembro que uma vez eu quase apanhei na terceira CRE, porque uma mãezinha queria saber quem é que tinha marcado o filho dela como autismo. Ele estava no 8º ano, né? E ela queria que ele fizesse estágio no McDonald's, né? Se Priscila tiver, e de repente ela conhece essa história, né? Eu, alguma colega minha do município, e a mãe falava assim: eu vim aqui matar aquela Cláudia. Isso foi real, dentro da terceira. Eu me escondi, né? Muito bem escondida atrás de armário, debaixo de mesa, aonde conseguiram me esconder, porque alguém deu o meu nome que eu tinha botado o autismo no filho dela, e ela não queria que ele tivesse essa marca, porque ela queria que ele tivesse o direito de fazer estágio no McDonald's e não estavam dando vaga para ele como autismo. Mas quem deu o laudo dele não fui eu. Quem deu o laudo dele foi um médico, não vou falar o nome do médico. Quando é palestra que não está gravada, aí eu falo. Mas aí eu não vou falar. Foi um médico do Hospital Salgado Filho. Não fui eu. E aí nós fomos lá e apresentamos para ela. Ela, mas ele só tinha 5 anos, ele demorou muito a falar.
Falei, então você vai voltar no hospital e vai pedir para o médico tirar essa marca humana que colocou nele. Só que médico, ele não é professor, ele é extremamente ético. Ele vai dizer, não, sabe o que é? Que naquela época ele era mais autista, agora ele é menos. E foi o que aconteceu. E ela nunca conseguiu tirar o laudo do menino. Então, assim, muitos erros foram cometidos em nome dessa precocidade, sabe? Dessa coisa de vamos fazer logo esse diagnóstico e tal. Então, hoje em dia, há um senso de deixa eu ver isso melhor. Deixa eu olhar esse ser humano melhor. Quer ver uma das coisas que os professores estão ficando irritados? É o médico dizer assim, ó, põe na escola. Põe na escola, tá com 2 anos, tá com a fala atrasada, bota na escola para ele se desenvolver, para depois a gente pensar se há uma possibilidade de a gente marcar ele dentro do espectro. Você entende porque escola, olha a importância do chão da escola. Escola é lugar para todos. Lá a gente vai aprender a dividir o biscoito, a gente vai disputar o brinquedo com o coleguinha, a gente vai aprender a se comunicar, a olhar no olho. E se o menino carregar algumas marcas muito severas e elas permanecerem, mesmo com todos os investimentos que a educação precisa fazer por aquele ser humano, aí a medicina se sente mais confortável de colocar ele dentro do espectro, né? Falei muito, acabou o tempo? Não, mas olha, Cláudia, você está tornando minha vida muito fácil, porque você sabe coisa de maneira maravilhosa, sabe? Caramba, que aula, que aula. Eu queria destacar uma outra coisa que também pensando muito, não de uma forma egoísta, né, mas no que eu presencio, né, no nosso cotidiano lá na Rede Cruzada, você tem um apreço pelo conhecimento, tanto para dar a oportunidade, né, para a criança, para o adolescente, quanto a importância da qualificação, da busca do conhecimento do profissional da escola, do professor, do educador. E aí, remetendo ao AEE, né, como a gente tem a tendência de delegar ou de delargar e acaba. Não, isso eu não preciso saber porque tem o AEE. Qual é a mensagem que você dá para os professores, para os educadores? Então, a minha mensagem é que de tudo que eu vivi dentro da educação especial, nenhum elemento foi tão importante quanto o professor. O professor, ele é a alma do negócio no processo inclusivo. O AE, Márcia, todo carinho meu para você, não estou te dispensando, mas o AE, ele soma. O facilitador, mediador, seja lá como vocês chamam na rede cruzada, assim, soma. Mas o professor, se ele não sai do lugar de quem não acredita naquele ser humano e nas possibilidades de trabalho com ele subtrai. Ele não é nem ele não deixa de somar, não. É ele subtrai. E aí é que dói, sabe? Dói no sentido de que, às vezes, aquele ser humano, ele precisa tanto daquele professor e tanto que aquele professor promova ações e adaptações e ele acredite no valor daquela pessoa para que ela possa se desenvolver. Então, assim, sem professor não tem inclusão. Por isso que a gente, quando o professor fala para mim assim, Cláudia, eu não sei fazer, eu falo, eu te amo, vamos aprender. Cláudia, é difícil pra caramba. Eu falo, eu sei. Quando o Douglas chegava no 3º andar, e quando eu era itinerante dele, eu ainda estava no 1º, com um par de língua para fora, correndo atrás dele na escola Sarmiento, que fica do lado da 3ª CREA. São 3 andares. Ele chegava no 3º, eu ainda estava no 1º. Quando eu chegava no 3º, ele já tinha voltado para o 1º. Eu sei muito bem. Eu era magra, bem magrinha. Essa era a minha vantagem. Mas quem fazia a educação modificar o Douglas e
permitir que o Douglas tocasse o conhecimento era a professora dele, na época a professora Patrícia, um ser humano extremamente inclusivo, mesmo numa época em que a gente ainda não tinha tanto conhecimento sobre inclusão, a gente ainda estava num processo de migração, sai da integração para ir para a inclusão, a gente estava transitando, mas é o professor, sabe? Ah, eu não sei fazer, caramba, eu te convido a estudar. Olha, no município tem um monte lá na plataforma da Multirio, um monte de informações que você tem acesso que são dadas pelo IH, que são de graça. Você entra lá, você vai encontrar pessoas gigantes, muito maiores do que eu. Você vai encontrar uma Fanny falando, que é uma gigante da educação especial. Você vai encontrar a Isabel Moura falando de autismo. Vai encontrar a Fanny falando de deficiência intelectual, de autismo, que é um ser humano gigante em conhecimento, que trabalhou comigo. Vai encontrar lives maravilhosas de Laura Jane, que é uma intérprete, né, de Libras. Vai encontrar um monte de gente ensinando um monte de coisa de educação. Então, assim, às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Eu não tenho tempo para fazer aquele curso, né? O curso da Cláudia é caro. Nem é, mas é caro. Mas é sério. Então vai fazer o que a gente tem de graça. Existem um monte de lives, né? Entra lá, plataforma da Multirio, pega uma Fanny, vai estudar, vai ouvir as coisas que Fanny fala, as dicas que Isabel Moura dá para trabalhar com autismo, a Cláudia falando de política pública e da importância de você, tem eu lá. Então, assim, são processos gratuitos. Se eu, professor, não saio do lugar de que eu tenho que me modificar, de que eu tenho que aprender a fazer, né? Eu vou conseguir muito pouco de inclusão dentro do espaço escolar, né? Então, assim, todos importam no processo inclusivo dentro de uma escola. Mas você, professor, você é a voz e é a vez do teu aluno para que possa lutar para que ele tenha um direito a pertencer e tocar o conhecimento. Não tem inclusão, por mais que a gente possa garantir todos os recursos, tudo que tem direito para que um espaço seja inclusivo, se o professor começa a colocar ele para fora do processo, quando olha para ele só vê a impossibilidade. Não tem inclusão. Não tem inclusão se começa assim a minha aula. Nossa, sabe aquele negócio de vaquinha virtual que rola pelas redes sociais? Não sei se você já teve oportunidade. Eu participei de uma há alguns dias atrás, em que a mãe de um menino de 14 anos, nem sei se ela conseguiu o dinheiro que ela precisava para fazer uma rampa. Aproveita e fica aqui. Nunca vi essa pessoa na minha vida, mas fica aqui uma campanha para todo mundo ajudar. Ela precisa de uma rampa para poder se deslocar com ele na cadeira de rodas. E aí, estavam lá com aquela vaquinha. Mas eu resolvi ver o vídeo do depoimento dela. Olha isso, Renato. Ela fala assim, eu preciso fazer essa rampa porque o meu filho, ele ama estar na escola. Ele aprende quando ele está na escola. Ele volta para casa se sentindo importante quando ele está na escola. Ela pega um menino de 14 anos de idade, com 70 quilos, joga ele no ombro igual um saco de feijão, vai lá nesse negócio de vaquinha virtual, de voa vaquinha, uma coisa assim, joga ele nas costas e desce uma escadaria com ele nas costas para ele ir para a escola. Gente, se uma mãe faz isso com o filho ir para a escola, é porque ela acredita que a escola é transformadora. Ela acredita em você, professor, que você pode fazer muita coisa para transformar a essência do teu filho e do filho dele e permitir que ele toque o conhecimento, que ele exista, que ele escreva a história dele. Se ele não conseguir escrever um texto com essa caneta de 20 laudas, que ele escreva o nome dele, que ele aponte com os olhos aonde está a identidade dele, mas que ele seja capaz de viver com os pares não deficientes, que ele seja capaz de se desenvolver enquanto pessoa.
Só professor faz inclusão, Renan. Eu posso falar 500 vezes, você pode fazer 1000 lives, mas se professor não acreditar que ele tem que ser professor para todos, respeitando as possibilidades de cada um, não tem inclusão nesse país, não existe inclusão, né? Dá trabalho, professor? Ou se dá. Correr atrás do Douglas é cansativo. Ser professor para quem estava morrendo de câncer foi a parte mais triste da minha vida. Mas a educação tem que ser para todos. Senão a gente vai ser uma sociedade injusta, onde só aqueles que estão dentro do nosso modelo de possibilidade, de pertencimento, é que vão fazer parte. E a gente vai postergando essa sociedade desigual, onde um monte de gente vai e um outro grupo fica, né? Então, escola tem que ser para todos e professor tem que ser para todos, entendendo as possibilidades de cada um. Isso é inclusão no chão da escola. Não importa se todo mundo é capaz de cantar o hino nacional e o outro só fala um trechinho do hino, mas que ele possa estar lá, que ele possa pertencer àquele grupo e que ele cante aquela frase do hino nacional. É o que é possível para ele. É o que é possível, mas é viver em grupo, é possibilitar a ele o direito de estar ali. Então, professor, estudar, respeitar as possibilidades de cada um, nunca olhar para o teu aluno só vendo o que é impossível. O que é impossível a gente já sabe, né? A gente olha, às vezes está marcado biologicamente naquele sujeito, olha para o que é possível isso? É possível aquilo? É possível esse cadinho aqui, esse ano? E a gente vai construindo e vai ampliando essas possibilidades, né? Porque viver é direito de todos. E estar na escola tem que ser garantido para todos. Com deficiência, sem deficiência, índio, preto, pobre, não importa, né? Então, assim, é isso. Isso é fazer a inclusão no chão da escola. Olha, é uma pena que você não esteja vendo as reações das pessoas aqui. Nossa, olha, o pessoal sabe, muita gente que está aqui nessa live sabe que eu adoro falar, interagir, mas assim, eu entrei num fluxo te ouvindo, sabe? E caramba, para mim, assim, até um pouco de emoção mesmo. Você fala com uma vibração e assim, uma paixão de fazer o outro tocar o conhecimento. Ah, que lindo! Olha, assim, é um direito, né? E a gente tem essa educação que fez a gente ranquear as humanidades, né? Quem é mais, quem é menos, e eu acho que a tua fala, Cláudia, dá para entender por que você diz que a maior barreira é atitudinal. O resto a gente dá um jeito, né? Depois que a gente é isso. Correto, a gente vai dar um jeito. Mas é isso. Olha, é tão lindo. Eu recebi umas fotos no meu curso, no INP, Inclusão na Prática. Eu falo sobre um pacote pedagógico. Todo aluno tem direito a ter seu pacote pedagógico. Então, eu faço o plano de ensino individualizado, crio um pacote pedagógico para aquele aluno tocar o conhecimento dele. Aí, eu recebi de uma professora de uma rede privada que eu acompanho como coordenadora de educação especial, e aí ela me mandou assim, olha, é uma foto de um material muito simples que eu fiz com papelão, com os recursos que eu tinha na hora, mas me deu aquele, sabe, aquele estalo de fazer assim para uma criança autista, assim, sabe, de nível 2, assim, de suporte, mas quase lá no 3, um menino bem grave, com muitos senões, inclusive comportamentais, com algumas comorbidades, e ela me mandou aquilo com uma certa, assim, como se ela tivesse com vergonha, porque foi feito com papelão, não divulga isso não.
Ah, eu não aguentei, Renato. Eu peguei, mandei para esses dois meninos que eu falei que trabalham comigo, né? A Bia e o Vinícius, são dois jovens que me ajudam no meu curso, né? E aí eu falei assim, por favor, transforma isso numa publicação, porque esse material é lindo demais. Sabe por quê? A gente quer borracha Eva, quer não sei o quê, quer comunicação não sei o que lá, quer computador, quer tablet. Olha a riqueza do material desse pedaço de papelão. Quanta coisa ela vai fazer com esse material que ela criou numa inspiração de 1 minuto. Ela olhou para o material e falou, aqui, é aquele... E ela mandou a foto dele participando, dele fazendo dela lá na aula, no meio de todo mundo. Aquilo foi lindo. Então, assim, o que eu preciso é acreditar que o outro tem possibilidade. Não importa se é um pedaço de papelão, a caixa de ovo, o pedacinho de lã, mas ele tem possibilidades. E a forma dele tocar o conhecimento é essa, então que seja essa. Mas eu tenho que acreditar. Eu tenho que ter um pacote pedagógico para poder oferecer para o meu aluno. Ele não vai para a escola só para falar presente e comer merenda. Ou porque o conselho tutelar manda e aí eu tenho que contabilizar a frequência dele escolar. Gente, ele vai para a escola para ele aprender, para ele crescer, para ele se desenvolver, para ele ter voz e vez nessa sociedade e para ser um ser humano feliz, um ser humano protagonista. Inclusão no chão da escola é saber trabalhar com a diversidade, com as possibilidades do que eu tiver, seja o tablet da escola rica ou o pedaço do papelão que eu tenho na minha mão nas escolas que têm menos recurso. O que importa é a atitude que vai em mim de acreditar que eu posso construir para o outro algum material para ele pertencer. Entende? É isso, é isso. Então a gente fica esperando muita coisa, muitas vezes, e o pouco pode fazer muito para que o outro possa se desenvolver. Uhul! Olha, Cláudia... Eu te avisei que eu falava muito. Não, olha, às vezes a gente fala muito e diz pouco. Você fala muito e fala com o seu coração, e aí a gente capta, a gente sente. E, olha, inspirador, inspirador. Que bom saber que você já tem uma história que já deve ter feito diferença na vida de muita gente. E eu dou os parabéns para o seu filho de ter habilitado você estar transmitindo para o mundo através do seu curso. Porque o que é fantástico é que você fala não só, né, com paixão e com muita assertividade sobre a relevância disso, como você traz também aspectos muito práticos. Não dá para a gente arrumar desculpa para não fazer. Não dá. Só se a gente for desumano mesmo. Olha, não dá porque a gente, os dedos da mão são recursos, sabe? Tudo na gente é recurso de fazer o outro tocar o conhecimento. Se a gente permanece na caixinha engessado, acreditando que só existe uma forma de fazer educação, a gente não sai do lugar. E aí, não é só com a pessoa com deficiência, é com qualquer um. Eu amo professor, eu amo professor. Eu não falo isso para desafiar professor, quem me conhece sabe disso. Eu sei que o lugar do professor, muitas vezes, legitimamente, é cansativo. Eu fui professora durante 20 anos da minha vida, né? Então, assim, eu sei que é cansativo. Eu fui muitas vezes à exaustão como professora, tentando fazer o meu melhor, mas um dia eu aprendi que, assim, eu não faço educação para os outros. Eu faço educação porque eu escolhi estar na educação. E eu queria trabalhar e contribuir na formação de pessoas. E é isso que os nossos colegas, né, nossos professores precisam aprender. Eu estou num lugar de contribuir para a formação humana. É por isso que eu estou aqui. Né? Uma vez eu falei numa formação na rede privada, nessa escola que eu acompanho,
E aí eu falei com as professoras, uma professora me desafiava, mas você não sabe o que é o meu autista? Aí eu ouvia e falava, eu tive um pouquinho pior, eu tive um que me deu 3 dentadas, o seu só te deu uma. Aí ela vinha com uma outra coisa, aí eu falava, mas eu tive a Nívia foi um pouquinho pior, deixa eu te falar da Nívia. A Nívia não só botava catarro pelo nariz, como ela também babava. Mas eu fui trabalhando a toalhinha com ela e ela foi aprendendo a toalha. E aí, depois dela falar, eu falei, professora, eu tenho certeza que você vai ser mais feliz vendendo sapato. E eu tô falando isso para você com muito amor e com muito afeto. Porque, às vezes, a gente está no lugar errado. Né? Eu já me parei muitas vezes no meu caminho para pensar, é o que eu quero? Né? Porque é desafiador, é o que eu quero, porque cansa, né? Ainda mais criança, ainda mais todas juntas, cansa mais ainda. Mas se eu tô, eu tenho que me mover pela paixão. E eu tenho que ter o compromisso de fazer inclusão no chão da escola, fazer educação para todos e permitir que todos toquem o conhecimento. Senão eu fali. E um dia eu vou ter que responder por isso. Não tem jeito, né? Não é você, não é a Márcia, nesse momento não sou eu, é quem está fazendo educação e quem está formando pessoas. Para mim, não há profissão mais linda no mundo que professor. Ele é o formador de pessoas. Mês que vem, outubro, tá aí, né? Dia do professor. Não há tarefa mais linda do que a do professor, mas que sejamos professores para todos. Porque se eu não for professor para todos, eu não cumpri com a minha tarefa, eu não cumpri com o meu papel, eu não cumpri com o meu dever de ser professor para todos, né? Chão da escola hoje tem que discutir inclusão. Inclusão é difícil. Existe conhecimento, existe revisão de valores, exige reformulação de pessoas, exige mudança de paradigmas, mas é possível. Eu te garanto que é possível, porque eu vejo gente fazer, eu fiz e muita gente faz, então é possível. Se uns fazem, todos nós podemos. Para uns vai ser mais difícil, alguns anos vai ser mais difícil, outros vão ser mais fáceis, e assim vai. Né? Para uns vai dar certo, para outros não vai funcionar. Mas não é assim com todo mundo. O cara que vai ensinar o outro a dirigir vai, de repente, encontrar um que, nossa, esse daqui aprendeu de primeira. Nossa, esse daqui não consegue manter um carro ligado. O carro morre toda hora. Vai levar 2. Mas não é assim. Cada um de nós, Renato, é único. Né? Vocês estão me ouvindo falar de inclusão. Parece até que eu domino tudo de educação especial. Eu fui reprovada em Libras 2 vezes no curso intermediário. Não consegui sair do lugar. Entende? Porque eu tenho dificuldade nesse processo de língua. Seja inglês, seja Libras. É minha dificuldade humana. É uma marca minha. Algo que eu venho tentando vencer. Assim é com as nossas crianças. Assim é com o professor. Nossa! Olha, antes a gente foi expulso pelo Instagram, todo o nosso horário, mas olha, maravilhoso. Cláudia, não tenho palavras para te agradecer. E eu sei que isso vai repercutir, vai reverberar muito, pelo menos para nós, de Cruzada. E eu realmente estou aqui, você ganhou um fã e um torcedor para que esse seu trabalho continue irradiando. E vamos seguindo conversando. Tá bom, Renato. Eu agradeço muito pelo convite, pela possibilidade da gente falar em educação especial. Nós tivemos no dia 21 e eu fiz um grande movimento nas redes sociais. A gente teve o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, Nada de Nós Sem Nós. Falar desse lugar é um lugar de luta, um lugar de dor, um lugar de que eu coloco muitas vezes meu filho nas costas e venço o mundo. Já experimentou andar de cadeira de roda nas calçadas do Rio de Janeiro? Né? Já experimentou uma fila do SUS para conseguir um médico psiquiatra? Então, assim, é um lugar de luta, de dor, de sofrimento. Então, assim, dia 21 foi o Dia Nacional de Luta dessas pessoas e elas só lutam, Renato, porque elas querem pertencer.
né? Então eu estou aqui assim agradecida por poder ter essa oportunidade de estar falando de pertencimento de seres humanos. Não é pertencimento de coisas, de objetos, são pertencimentos de seres humanos que por alguma razão, né, chegaram aqui nessa sociedade com um corpo biologicamente diferente, mas não foi por acaso. E não é por acaso que não somos nós as pessoas com deficiência. Então nós temos que aprender a fazer a vida para todos. Enquanto todos não puderem viver, todos não forem felizes, não tem como a gente ser feliz, né? Isso. Não tem como. Não existe felicidade para poucos, não pode existir. Só dá para ser feliz se todo mundo for. Então, assim, educação tem que ser para todos, né? Eu deixo aí um abraço para as pessoas que vêm nessa luta e me coloco à disposição para o que eu puder ajudar, os professores da Rede Cruzada, qualquer outro professor, em qualquer momento, as pessoas sabem que eu estou sempre disponível para que a gente possa se transformar em professor para todos. Tá bom? Obrigada pelo convite, pela paciência. Eu te avisei que eu falava demais. Sem problema nenhum. Pena que deixa. Maravilha, maravilha. Muito obrigado, Cláudia. Nada. Olha, um beijão pra você. Eu sei que é eu e uma porção de gente, tá? Beijo. Tchau. Tchau.